A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Quero compartilhar com você um texto aqui da Palavra de Deus que está na primeira carta de João, no capítulo de número 4. Vamos ler os versos de 1 até o verso de número 6. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe identificar quando alguém está falando dentro da vontade de Deus e quando alguém não está falando dentro da vontade de Deus? Você sabe discernir na fala de uma pessoa ou na vida de uma pessoa quando ela está sendo usada por Deus e quando ela não está sendo usada por Deus? Se você não sabe, vamos aprender juntos aqui na palavra. Vamos ler 1 de João, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, meus queridos? João aqui ele estava escrevendo claramente para os cristãos, para os filhos de Deus, para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. João está alertando esse povo acerca de coisas importantes. Como eu posso saber se alguém está falando da parte de Deus ou não está falando da parte de Deus? É isso que João queria ensinar. E aqui, no verso de número 1, ele diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito. A primeira coisa que João nos ensina aqui é que nós não podemos crer em qualquer espírito, qualquer pessoa que já vem falando acerca de Deus. Ele diz: Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, na verdade, João pede aos irmãos que analisem se o que as pessoas estão dizendo procede ou não da parte de Deus. E ele fala o porquê disso. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Porque no mundo tem se levantado muitos falsos profetas, trazendo uma mensagem que Deus não ensinou, falando coisas que Deus não ensinou, falando coisas a respeito de que Deus nunca aprovou. Então João está persuadindo aqueles irmãos a analisarem os espíritos. Olha o que diz aqui o verso de número 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, ele diz que é possível reconhecer o Espírito de Deus. É possível reconhecer. O Espírito que confessa Jesus Cristo
ou confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas o que é esse confessar? Esse confessar não está aqui simplesmente como expressar através da sua fala, mas muito mais do que isso. João não está dizendo a respeito apenas de falar com a boca, de estar expressando com a sua boca. João está falando de algo mais profundo, algo maior, algo mais importante do que talvez você possa imaginar. Porque se uma pessoa declara que é de Deus, declarar todo mundo pode. Mas como que eu provo que eu verdadeiramente sou de Deus? Os crentes, os que servem o Senhor Jesus, têm a palavra de Deus como o único manual de prática, regra e fé. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola. É por onde o povo de Deus se orienta. A palavra de Deus. Então, tudo que está na palavra de Deus e tudo que é dito por alguém é confrontado. O que a pessoa diz se confronta com a Bíblia. É assim que o Senhor Jesus nos ensinou. É assim que os apóstolos que andaram com Jesus têm ensinado. E é assim que hoje o povo de Deus procede. Precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. O profeta, ele tinha o ofício de trazer a mensagem de Deus e levar para o povo. Então o profeta, ele é o mensageiro de Deus aqui na terra. Olha só a profundidade disso, a importância de um profeta. Porque muitas vezes, se uma pessoa receber um ensino errado acerca de Deus, essa pessoa pode ser condenada para o resto da vida, porque não estava andando na verdade. Então, por isso a importância de você que está me ouvindo aí, se atentar agora nesse estudo, nessas palavras que eu estou ministrando a você, para que você não caia em condenação, para que você não caia no erro, para que você não venha, de alguma forma, a deixar de servir a Deus e que você sirva ao Senhor de uma forma correta, como a palavra de Deus ensina. Aqui em Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus, ele ratifica o que João disse aqui no verso de número 2. Olha o que Jesus diz em Mateus 7, no verso de número 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está dizendo que os falsos ensinadores, os falsos mensageiros, que se dizem de Deus, eles vêm muitas vezes vestidos com pele de ovelhas. As ovelhas são animais dóceis, são animais tranquilos, mas Jesus está dizendo que dentro deles, eles são lobos devoradores. Ou seja, homens amantes de si mesmos, homens que mentem acerca das Escrituras, homens que estão ensinando outras pessoas a andarem no erro, a andarem no engano. É por isso que você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é clara, a própria Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus, ela mesmo se explica. Ela é de fácil entendimento. Eu creio que você que está me ouvindo, você é uma pessoa inteligente, você está ouvindo esses textos aqui que foram ditos
Eu tenho certeza que você está entendendo. A palavra de Deus, a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ver aqui agora Mateus 7, versículo 16, aonde Jesus continua. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Jesus diz que reconheceremos os falsos profetas por aquilo que eles produzem, pelos seus frutos. Pelos seus frutos conhecereis as árvores. O próprio Senhor Jesus diz isso. Ele diz aqui, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A uva só pode ser colhida da videira. O figo só pode ser colhido da figueira. Assim, um verdadeiro profeta só pode falar palavras verdadeiras se vierem da parte de Deus. As obras dessa pessoa têm que equivaler à palavra de Deus. Os frutos que ela produz, as palavras que saem da sua boca, os seus gestos, os seus atos, precisam ser parecidos com o do Senhor Jesus. Falar como Jesus falava, ensinar como Jesus ensinava, negar-se a si mesmo como Jesus se negava, tomar a sua cruz como Jesus tomou a cruz, amar as pessoas como Jesus nos amou e nos ama, ser servo de todos como Cristo também foi. Esse é o verdadeiro profeta de Deus. Vamos ler o versículo de número 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Todo espírito que não confessa a Jesus Cristo, que não vive como Jesus viveu, que não anda como Jesus andou, que não fala como Jesus falou, que não ensina como Jesus ensinou, não procede de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Esse é o espírito do anticristo. Ou seja, o espírito que se opõe a tudo o que é e que respeita ao Senhor Jesus Cristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. João, naqueles dias, dizia que aquele espírito estava vindo, e depois ele diz, e agora já está no mundo. Já nos dias de João, existiam falsos profetas, falsos anunciadores da parte de Deus, que na verdade não foi Deus quem enviou. Lá no Antigo Testamento, você também vai se deparar em vários livros, seja ali em Isaías, em Jeremias, em outros textos da palavra de Deus, em outros livros da Bíblia, você vai ver Deus alertando o povo de falsos profetas que proferiam mensagens que não vieram da parte de Deus. Então esse é um assunto que já se estende desde o Antigo Testamento. Homens amantes de si mesmos, homens pervertendo, torcendo a palavra de Deus. Olha o que diz o verso de número 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Filhinhos, ou seja, o povo de Deus, ao qual João estava escrevendo, vocês são de Deus. A primeira coisa que nos ajuda a combater, que é principal na nossa vida para combater o engano, é que nós precisamos ser de Deus, querido. Nós precisamos ser de Deus. Você, meu querido, que está me ouvindo, você, minha querida, você precisa ser de Deus. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus Cristo e ser um filho de Deus. Se você já é um filho de Deus, você precisa permanecer firme.
A primeira coisa é, vocês são de Deus e os venceram. Quem é de Deus vence os espíritos do engano. Por quê? Porque aquele que está em vocês, quem é esse? O Espírito Santo de Deus, que habita no homem, que é convertido ao Senhor Jesus. O homem que recebeu a Cristo e que anda com Cristo, ele recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito de Deus passa a morar nessa pessoa e essa pessoa vence com o Espírito Santo. João está dizendo aqui, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, do que o espírito do engano, do que o espírito do erro, o espírito da mentira. O Espírito Santo que habita dentro do homem é maior do que o espírito do engano. E é por isso que nós, que procuramos a servir a Cristo da maneira como Ele mesmo deseja, como Ele nos ensinou, é por isso que nós vencemos no Senhor Jesus. Mas você que está me ouvindo aqui, se você crer nessa mensagem, você pode vencer também. Se você quiser, você pode receber a Cristo, se arrepender dos seus pecados, receber a Jesus Cristo e começar a vencer na sua vida a partir de agora. É possível, só depende de você, só depende da sua decisão de querer a Cristo. Olha aqui o que diz o verso de número 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo. Eles vêm do mundo. O espírito do engano opera no mundo. E por isso fala o que procede do mundo. E o mundo os ouve. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade de Deus. Porque, infelizmente, em muitas pessoas está operando o espírito do erro, o espírito do engano. As pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, pelo espírito do erro que está sobre a terra. Essas pessoas precisam conhecer a verdade que é Jesus. Em João 8,32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa só pode ser livre no Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus ensina. Você que está me ouvindo, qual o espírito que está operando na sua vida? Você consegue reconhecer qual é o espírito que opera na tua vida? Você precisa entender isso. Olha aqui o que diz o verso de número 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. O apóstolo João aqui está dizendo, nós viemos de Deus. Ou seja, as palavras de Cristo habitam em nós e nós procuramos segui-lo como ele nos ensinou. E ele diz aqui, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem ouve os verdadeiros profetas de Deus, esses são de Deus. Ele diz aqui, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Cuidado, você que está me ouvindo, você tem ouvido os profetas verdadeiros de Deus, você tem ouvido as verdadeiras palavras que estão contidas na Bíblia, proferidas pelos verdadeiros profetas? Quem não vem de Deus não ouve os verdadeiros profetas. Olha aqui o que João diz, concluindo, dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha o que João está dizendo. Dessa forma conhecemos. Você que está me ouvindo, que está ouvindo essa mensagem, qual é o espírito que tem operado na tua vida? Meu querido, Deus está te revelando a sua palavra nesse momento.
Porque Deus quer salvar você. Deus quer salvar você e a sua família. Deus quer que você entenda verdadeiramente a mensagem da sua palavra. Que você não viva no engano como muitas pessoas. Que você se liberte. Se você está vivendo no engano, é tempo de se libertar agora. A palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo agora as palavras de Deus, porque Deus te ama. Deus quer salvar você e a sua família. E é por isso que Ele está me levando a ministrar essa palavra ao seu coração nesse momento. Creia, creia. Existem tantos aplicativos para smartphones, aplicativos da Bíblia que você pode baixar, que você pode estudar, que você pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Procure conhecer a Bíblia. Não se detenha simplesmente nas coisas que muitas pessoas dizem. Confira se o que está lhe sendo ensinado está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Reconheça essa mensagem hoje. Entenda isso como um propósito de Deus para a sua salvação. E você, meu irmão, minha irmã, que está servindo o Senhor, que está firme, continue firme, estudando a Bíblia, porque essa palavra, ela é capaz de te salvar e salvar aqueles que estão ao seu redor. Continue estudando a Bíblia. Você, meu querido, minha querida, que está desviado dos caminhos do Senhor, Deus está trazendo novamente a sua palavra ao seu coração, nesse momento, porque Deus quer que você volte para os seus caminhos. Deus quer que você volte para os caminhos dele. Ele quer te perdoar, Ele quer limpar as suas feridas, Ele quer cuidar de você e de toda a sua família. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Creia nessa mensagem, seja abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador